Os senhores devem notar que Nossa Senhora, sendo concebida sem pecado original, tinha uma inteligência enorme, de que nenhum de nós pode ter uma ideia da inteligência dela, porque ela não tinha as fraquezas que tem a nossa inteligência. Para ela não, ela era uma inteligência perfeita. Em consequência, Nossa Senhora, folheando as Escrituras, ainda mais inundada de graça de Deus para interpretar as Escrituras, folheando as Escrituras, ela chegou, sem saber que ela ia ser mãe de Deus, ela chegou, afinal, a compor a fisionomia, como seria a fisionomia do Messias que ela esperava. Como seria a fisionomia do seu rosto divino, como seria o seu espírito, como seria a mentalidade santíssima do Cristo Jesus, o Messias anunciado pelos profetas. No momento em que conta-se, e eu acho isso tão belo e tão razoável, que sou enfaticamente tendente a acreditar, conta-se que nesse momento, quando ela completou a imagem dela, que ela formava sobre ele, em meditação, o anjo apareceu. Aquele que o espírito dela tinha concebido, e ela pedia a Deus para ela ser a escrava, para ela ser a servidora daquela que seria a mãe de Jesus Cristo. Ela sabia que Jesus Cristo estava para nascer, mas ela não tinha ideia que ela devia ser mãe de Jesus Cristo. Bem, naquele momento, ela apareceu para ela o anjo e convidou a ela para ser mãe de Jesus Cristo. Ela queria ser a escrava, Deus a convidou. Queres ser a dona? Queres ser a mãe? Então, vocês estão vendo uma primeira tarefa na vida de Nossa Senhora. É conceber pela inteligência como seria o Filho de Deus. Mas conceber com cuidado, evitando qualquer distração, evitando qualquer negligência, evitando qualquer coisa que pudesse fazer com que a imagem que ela se formaria do Filho Divino dela, ela não sabia que servia dela, a imagem que ela se formaria, ou que ela se formasse, fosse um pouco menos nítida, muito menos clara, menos santíssima do que a imagem que ela queria ter, que ela era chamada a ter. Os senhores já imaginaram se artista houve no gênero humano, se artista verá capaz de imaginar a fisionomia de nosso Senhor Jesus Cristo? Nada é nada e absolutamente nada em comparação com isso. Que santidade é preciso ter para imaginar o olhar do Filho de Deus, para imaginar o timbre de voz do Filho de Deus, para imaginar os gestos dele, o andar dele, o divino repouso dele. Como imaginar uma coisa dessa? Que alma precisa ter para tentar uma coisa dessas? Que alma precisa ter para chegar a ter o êxito com uma coisa dessas? Mais ainda, que alma precisa ter para, depois de ter feito esta obra interior de composição, Deus dizer a ela: aquele que tu excogitaste, tu gerarás. Que prêmio, que prêmio! Que prêmio maravilhoso este! Excogitaste, dedicaste a tua mente a desvendar isto, acertaste, tu fizeste com tanto amor e com tanto acerto, que eu te respondo: tu o gerarás. Nunca houve prêmio igual na história do mundo, nunca haverá tal prêmio igual na história do mundo. Ele disse de si mesmo àqueles que fossem fiéis a ele: eu serei eu mesmo o vosso prêmio demasiadamente grande. Ele foi o prêmio tão perfeito a ele, que até para Nossa Senhora ele foi o prêmio demasiadamente grande.